Olá, seja bem-vindo ao vídeo onde pessoas se vingam de outras que fizeram mal a elas. Caso tenha um relato interessante, deixe em r/relatando. Trair-me com minha melhor amiga? Vou destruir sua carreira e humilhar vocês publicamente. O idiota e a Sarah eram praticamente família para minha esposa e eu há vários anos, desde que nos mudamos para a casa do outro lado da rua. Nós quatro éramos muito próximos. Nossos filhos têm a mesma idade que os deles e são todos bons amigos. Éramos uma grande família. Jantávamos juntos algumas vezes por semana. Fomos de férias juntos. Eu realmente vi o idiota como um irmão, e minha esposa e a Sarah eram muito próximas também. 5 meses atrás, eu fui completamente pego de surpresa ao descobrir um caso entre minha esposa e Chitiad. Minha esposa deixou o e-mail dela aberto no nosso computador e eu vi um e-mail dela para o terapeuta dela de longa data dizendo que Chitiad estaria se juntando a ela em uma sessão futura de novo. O que diabos? Minha cabeça começou a girar. Por que diabos Chitiad estaria indo às sessões de terapia dela sem o meu conhecimento? Fiz uma busca e encontrei alguns outros e-mails do terapeuta provando que Chitiad tinha estado indo às sessões junto com ela por cerca de 6 semanas. Eu chequei nossa conta de celular e descobri que, desde o final do verão, eles estavam trocando centenas de mensagens de texto por dia, chegando a quase 500 por dia nas férias de fim de ano. Falando em feriados, minha esposa e eu hospedamos nossas famílias, pais, irmãos, etc., tanto para o jantar de ação de graças quanto para o Natal, e Chitiad e Sarah se juntaram a nós para o jantar ou depois do jantar em ambos os feriados. Os registros de texto mostraram que o tempo todo em que eles estavam em nossa casa celebrando com nossas famílias, minha esposa e Chitiad estavam enviando mensagens de texto um para o outro através da sala. Eles faziam isso praticamente todas as vezes em que os quatro estavam juntos, por meses. E, sabe, o dia todo, todos os dias em geral. Mas o que mais me incomoda é que eles estavam fazendo isso com Sarah e eu bem ali. Eu confrontei minha esposa com as provas e ela admitiu que sim, ela e o Chitiad se apaixonaram. Aconteceu simplesmente. Eu não sei como. Mas eu o amo e simplesmente não sinto mais nada por você, me desculpe. Eles tinham ido juntos em uma viagem do distrito escolar, algo tinha acontecido no quarto de hotel dela, e as coisas tinham se movido rapidamente a partir daí. Ela explicou, enquanto eu estava deitado com o rosto no sofá, incapaz de olhar para ela, que eles já haviam feito planos para se mudar e se divorciar de mim e Sarah, e embora não planejassem se mudar juntos imediatamente por causa das crianças, provavelmente fariam isso eventualmente. As reuniões com a terapeuta supostamente eram principalmente para encontrar uma maneira de mim e Sarah descobrirem isso da forma mais suave possível, porque eles estavam muito preocupados com o nosso bem-estar. Sarah e eu estamos bastante certos de que eles não planejavam nos contar sobre o caso, e simplesmente descobririam seus sentimentos um pelo outro vários meses depois de terem arranjado alguma outra razão para se divorciarem de nós dois. Minha esposa se mudou há 2 meses. Eu estava, e ainda estou, completamente arrasado. Choro todos os dias. Chorei ao escrever os primeiros parágrafos desta história agora mesmo. Preocupo-me constantemente com o impacto sobre nossos filhos. Mas também não sou exatamente uma pessoa que se cala quando sinto que fui injustiçado. E, neste caso, fui objetivamente muito prejudicado. Então, há alguns anos, o Chitiad concorreu a um assento no Conselho de Educação como um azarão. Eu o ajudei com seus materiais de campanha e preparação para debates. E minha esposa, uma funcionária bem conhecida do distrito escolar, isso se torna importante depois, divulgou a palavra da melhor maneira possível. Para nossa surpresa, ele realmente ganhou por uma pequena margem, por apenas algumas dezenas de votos. Fazer parte do conselho se tornou o centro do mundo de Chitiad. Ele se juntou a todas as comissões que pôde. Isso se tornou a base do caso dele com minha esposa, já que eles estavam constantemente indo a eventos escolares e reuniões juntos em noites e fins de semana. Assim que descobri o caso, comecei a pensar em vingança.
Percebi que um caso extraconjugal entre um membro do Conselho de Educação e um funcionário do distrito escolar era, no mínimo, má política e possivelmente violava a política do distrito. Para piorar ainda mais as coisas para eles, minha esposa estava concorrendo a uma posição administrativa aberta, e todo mundo sabia que ela tinha mais ou menos garantida a vaga e o grande aumento de salário que vinha com ela. Ela acabará de concluir seu mestrado em administração escolar, por sugestão de seu diretor e do superintendente, para que pudesse ser promovida para esta posição específica. Quando a notícia do caso e da renúncia de Chitiad começou a se espalhar, o superintendente, um amigo de longa data tanto da minha esposa quanto de Chitiad, entrou em contato com ela e informou com lágrimas nos olhos que não seria mais politicamente correto promovê-la para um cargo administrativo dentro do distrito. O cargo que tinha sido reservado para ela foi preenchido mais tarde por um candidato externo. Isso gerou ondas de confusão e rumores em todo o distrito, já que era bem conhecido que minha esposa conseguiria o emprego. No dia seguinte em que ela foi informada de que não conseguiria a promoção, minha esposa e eu, apesar do nosso casamento desmoronando, levamos nosso filho para tomar café da manhã juntos no aniversário dele e um dos pais parou em nossa mesa para parabenizá-la por sua nova posição. Ela agradeceu, depois se desculpou e foi chorar no banheiro por um tempo. Deixei a poeira assentar por algumas semanas e depois, pouco antes da minha esposa sair de casa, contei a eles meu pequeno segredo. Nunca houve um amigo furioso ameaçando expô-los em primeiro lugar. Fui eu. Todo mundo na nossa cidade pequena ficou sabendo da história. O Chitiad cresceu aqui e minha esposa trabalhou aqui por quase 20 anos. Minha esposa se recusa a falar comigo sobre como as coisas estão no trabalho agora, mas eu ouvi de algumas pessoas do distrito que a reputação dela, que era impecável antes, levou uma grande queda. O Chitiad, que costumava ser uma presença social animada no nosso bairro e em eventos e bares da cidade, sumiu completamente e mal aparece para cortar a grama. Ele vai se mudar em breve, para uma casa bem simples que é tudo que ele pode pagar por causa da pensão alimentícia que terá que pagar para a esposa. Minha esposa e o Chitiad dizem que planejam tentar fazer as coisas funcionarem juntos, apesar de toda a humilhação pública. Eu desejo muita sorte para eles com isso. Tenho certeza de que será muito divertido para eles aparecerem juntos na cidade. Vamos ao próximo relato. Eu fui de professor para presidente de uma grande empresa por vingança. Quando eu era criança, meu pai era meu melhor amigo. Ele trabalhava em vários empregos para sustentar minha família, enquanto fazia faculdade de Direito. Ele até construiu alguns negócios pequenos do zero com alguns amigos. E mesmo fazendo tudo isso, ele conseguiu ser o melhor pai de todos, passando o máximo de tempo possível com minha mãe, meus irmãos pequenos e eu. Um dia, descobrimos que ele tinha câncer de estômago em estágio 4, o tipo que não tem cura. Minha mãe e eu ficamos ao lado dele até o fim. A última lembrança que tenho do meu pai foi quando ele estava completamente imóvel, praticamente uma planta neste ponto, com tubos entrando e saindo do corpo e eu rezando para que ele ainda pudesse lembrar quem eu era. Tudo o que ele conseguia fazer era sorrir para mim, só para me mostrar que ainda reconhecia o filho, mesmo que os médicos nos dissessem que a maioria de suas memórias seriam perdidas. Eventualmente, ele entrou em coma por alguns dias antes de acordar para se despedir de minha mãe, que estava ao lado dele quando ele morreu. Ela era a dona de casa, então realmente não tínhamos muito após a morte dele. Aí entra meu avô. Ele era daqueles tipos egoístas da geração Baby Boomer que fazem tudo ser sobre eles mesmos. Depois que meu pai morreu, ele usava o obituário do jornal para se gabar das notas e conquistas do meu pai, o que parecia ser a única coisa importante que meu pai era para ele. Ah, caso você esteja curioso, sim, nós somos asiáticos. Minha mãe estava de luto e tentando encontrar uma maneira de sobreviver, e meu avô se ofereceu graciosamente para ajudá-la a controlar os dois negócios do meu pai para nos ajudar financeiramente. Minha mãe concordou porque não tinha nenhuma experiência. Enquanto crescíamos, os dois negócios não nos forneciam muito, provavelmente porque meu pai era uma das grandes razões para eles estarem prosperando. Minha mãe estava em vários empregos só para manter as coisas funcionando.
Meu avô ofereceu ajuda para colocar eu e meus irmãos na escola. Eu consegui algumas bolsas de estudo em boas escolas, então felizmente ele não teve que fazer muito por mim, mas estávamos muito felizes que ele ajudou meus irmãos. Depois de sair da escola, descobri que minha família estava quebrada e meus 2 irmãos ainda estavam cursando medicina. Minha irmã até ofereceu parar e arrumar um emprego, mas eu disse a ela para continuar porque ela estava indo muito bem e merecia se formar. Meus avós nos cortaram porque não aprovaram as direções que meus irmãos seguiram na vida, especialmente minha irmã, que para eles era muito feminina para ter uma carreira em medicina. Minha avó é um pouco misógina. Por que você está perdendo seu tempo e dinheiro se tornando médica? Você vai acabar tendo filhos e desistindo. Eu trabalhava como professora do ensino médio quando fui contatada por um dos antigos sócios de negócios do meu pai para uma das suas empresas. Depois que perguntei como a empresa estava indo, ele me disse que meu avô, que ainda estava no controle das ações do meu pai, estava desviando o dinheiro da empresa para si mesmo e ganhando muito mais do que ele nos dava para nossa educação. Então, durante toda a nossa vida, ele nos fez sentir endividados com ele por dinheiro que supostamente era nosso desde o início, e nos enganou dizendo que as empresas do meu pai não estavam rendendo dinheiro para nós. Também percebemos que, quando ele nos cortou, ele estava nos cortando do nosso próprio dinheiro, forçando meus irmãos a desistir de suas carreiras pelas quais trabalharam suas vidas inteiras. O pior é que este era o dinheiro do nosso pai, e sabemos que ele queria que isso ajudasse a fornecer para o nosso futuro mesmo depois que ele morresse. E aqui vem esse idiota do nosso avô basicamente cagando no legado do nosso pai para seu próprio enriquecimento. Eu até descobri que ele usou sua posição para tomar posse do espaço do escritório da empresa e os forçou a se mudar para um escritório menor e mais barato, enquanto alugava o espaço original em seu próprio nome para os concorrentes da empresa para ganhar dinheiro com eles também. Tudo isso enquanto eu tinha que trabalhar em vários empregos para ajudar minha mãe e irmãos a pagar as contas. E aí veio a vingança. A maior fraqueza do meu avô sempre foi o orgulho. Na verdade, eu suspeito que ele queria que a gente pensasse que ele estava nos ajudando do próprio bolso, porque ele queria que todo mundo achasse que ele era um herói, quando na verdade ele estava nos sufocando financeiramente. Eu percebi que, não importa o que meu avô dissesse, eu, meus irmãos, minha mãe éramos legalmente os donos das ações da empresa do meu pai. Então, depois de ter uma declaração assinada pelos 3, abordei todos os membros do conselho administrativo, exceto meu avô, e deixei claro que eu era o único representante do espólio do meu falecido pai, já que meu avô se autonomeou presidente do conselho. Segundo os registros da empresa, ele não fez nada pela empresa. Ele não fez nada pela empresa, então o cargo era apenas um nome que permitia que ele recebesse dinheiro. Então convenci os membros do conselho de que, como ele era apenas presidente em nome do espólio do meu pai, isso me tornava o presidente. Eu não pretendia ficar com o cargo porque não tinha experiência para isso. Então, entrei em contato com outros membros da minha família sobre as práticas antiéticas do meu avô com o espaço do escritório da empresa. Ele acabou sendo pressionado por eles a despejar o principal concorrente da empresa do espaço do escritório. Serviu como uma lição para eles por terem conspirado com meu avô para tomar o antigo espaço do escritório da empresa. Na próxima reunião do conselho, eu me preparei para o momento que eu tinha esperado por toda a minha vida. Quando ele entrou na sala de conferências, para presidir a reunião como presidente, ele encontrou sua cadeira virada para longe da mesa com todos os membros do conselho já sentados à mesa, e como um vilão de filme, eu girei a cadeira para revelar que eu havia estado sentado lá durante toda a reunião. Eu disse a ele que a empresa e minha família não precisavam mais dele e que eu assumiria o controle da representação do patrimônio de meu pai. Você sabia que fui eu quem colocou ele e seus irmãos na escola? Ele disse chocado. Eu respondi, não. Foi o papai. A expressão de vergonha no rosto dele foi perfeita. Eu nunca o tinha visto tão derrotado em toda a minha vida, e essa satisfação não poderia ser alcançada simplesmente denunciando. Eu renunciei ao cargo de presidente e assumi um emprego no departamento financeiro da empresa como um simples bookkeeper com um salário modesto,
mas pelo menos agora qualquer lucro ou dividendos que a empresa distribuísse iriam para onde meu pai queria que fosse, e finalmente, uma das primeiras decisões que tomei como membro do conselho antes de renunciar foi dar à minha mãe um emprego permanente que ela merecia. Meu avô agora tá sem emprego. Ele passa o dia todo em casa e, como ele sempre foi egoísta e egocêntrico, não tem amigos. O único jeito dele se sentir bem era se achando superior aos outros e falando sobre suas coisas e conquistas. Até minha avó já cansou dele e os dois nem dormem mais no mesmo quarto. Espero que ele viva o resto da vida dele se arrependendo de não ter vivido com mais compaixão e humildade. Recebi muitos comentários sobre a legalidade do que aconteceu. Durante tudo isso, o único advogado na empresa era o meu avô e a gente sabe que ele não fez nada. Quando a gente contratou um time de advogados de verdade, eles nos disseram exatamente as coisas que vocês apontaram. Eles ainda estão tentando arrumar tudo pra gente não se meter em problemas grandes. Vamos ao próximo relato. O momento em que arruinei a carreira da minha professora do ensino médio e a fiz ser demitida da melhor maneira possível. Essa história é amplamente conhecida entre minha família e é constantemente mencionada e brincada entre meu grupo de amigos, mesmo anos depois. Um amigo meu sugeriu que este é o lugar perfeito para torná-la pública, então vamos entrar nesta tempestade de merda. Contexto: eu era um aluno do último ano do ensino médio na época e nunca fui o aluno mais brilhante. Eu era um aluno sólido de C e nunca recebi uma detenção ou tive algum tipo de registro de mau comportamento. Isso é importante porque até hoje, ainda não tenho ideia de por que a professora me tratava dessa maneira. A professora, que chamaremos de Sra. Frank, havia sido professora lá por mais de uma década e era amplamente conhecida por ser uma vadia mesquinha que os administradores viam como a filha de ouro. A Sra. Frank ensinava álgebra, que é minha pior matéria, então naturalmente eu tinha dificuldades para entender as lições e fazia perguntas com frequência. Para alguns, essas perguntas são facilmente respondidas, mas para mim era como ciência de foguetes. Geralmente, quando alguém faz uma pergunta idiota, ninguém deve responder, mas no caso da Sra. Frank, ela me humilhava na frente de todos, dizendo coisas como lá vem o garoto lerdo de novo, surpresa, surpresa, você não entendeu de novo, sério? Precisamos ir mais devagar por sua causa hoje, não é mesmo, etc. Eu tentei falar com a administração sobre isso antes, mas novamente ela era vista como a queridinha. Eles mandariam alguém para observá-la durante a aula, ela agiria respeitosamente normalmente por um dia, e voltaria a ser uma bruxa no dia seguinte. Isso continuou por cerca de meio ano até que eu tive o suficiente. Fui até a Rádio Shack local, comprei um gravador e secretamente gravei cada insulto que ela me jogava. Às vezes eu instigava para compensar o tempo perdido. Avance até o final do ano e eu estou sentado na aula da Sra. Frank quando faço uma pergunta. Sua resposta, e eu cito, porque está gravado na minha cabeça, foi: eu tenho ensinado aqui por mais de 10 anos e essa foi a pergunta mais idiota que já ouvi de alguém. Ela continuou a lição sem responder. Eu calmamente levantei, peguei minhas coisas e fui para a enfermaria para me dispensar da escola. Nós podíamos nos dispensar se tivéssemos 18 anos. Fui para casa, juntei todas as fitas brutais em uma obra-prima gloriosa e voltei no dia seguinte para mostrá-las aos administradores. Sentei-me com o diretor e ouvimos algumas das ofensas antes que ele me parasse. Ele queria mais testemunhas presentes, bem como a Sra. Franks. Ele me disse que nos encontraríamos no dia seguinte, onde eu poderia mostrar a ele e ao resto dos administradores a fita completa. No dia seguinte, entrei na escola mais nervoso do que jamais estive para qualquer coisa. Fui chamado para o escritório, onde encontrei alguns diretores do conselho, o policial escolar local, o diretor, o vice-diretor e a Sra. Franks. O que se seguiu foram alguns dos melhores minutos da minha vida. Assisti enquanto os administradores passavam de cansados de estar em outra reunião inútil para furiosos e sem palavras, com alguns deles mantendo a boca aberta durante toda a gravação. Também assisti a Sra. Frank passar de confiante e arrogante para perceber que tinha se ferrado além do reparo.
Ela estava se queimando publicamente na frente das pessoas mais importantes do distrito. A gravação acabou e, sem hesitar, os administradores olharam ao redor com espanto e o diretor me disse: "Acho que ouvimos tudo o que precisamos, obrigado." E eu fui discretamente dispensado da sala. A última vez que vi a Sra. Frank foi saindo da sala. Olhei para trás e fiz contato visual através de seus olhos cheios de lágrimas enquanto dava o sorriso mais maligno. Voltei para a aula na próxima semana e a Sra. Frank não estava em lugar algum. A história se espalhou rapidamente pela escola e fui visto como um santo. Consegui fazê-la ser demitida e praticamente impossibilitar que ela voltasse à sua carreira de ensino, além de cortar a maioria das conexões que ela tinha com outros professores da escola. Eu arruinei sua vida financeira porque nenhum distrito escolar na área contrataria esse pedaço de lixo ambulante. Se você estiver lendo isso, Sra. Frank, gostaria de aproveitar este momento para dizer para você se fuder. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários. Esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.